Olá, seja bem-vindo ao canal Concursos e Carreiras Públicas. Eu sou Bruno Brilhante e hoje nós vamos falar sobre prazo de validade e prazo prescricional de ações relativas a concursos públicos. Inicialmente, eu gostaria de destacar que essa previsão legal do prazo de validade dos concursos públicos está na Constituição Federal, no artigo 37, incisos 3º e 4º, que prevê que o prazo de validade do concurso é de 2 anos, prorrogável uma única vez e por igual período. Então, importante a gente considerar que o prazo de validade do concurso ele pode ser de até 2 anos. Há concursos que têm um prazo de validade de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, e esse prazo ele pode ser prorrogado desde que seja por igual período. Eu já presenciei casos em que o prazo de validade de um concurso de 2 anos foi prorrogado por apenas um mês. E aí você tem, então, um ato administrativo inconstitucional, pois a Constituição ela só permite a prorrogação pelo mesmo período. É importante também destacar que esta prorrogação ela tem que ocorrer antes do término do prazo de validade do primeiro período. Então, antes que aquele prazo se encerre, já deve ser publicado o ato administrativo que prorroga aquele prazo de validade. O inciso 4º do artigo 37 da Constituição diz que, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público será convocado com prioridade sobre novos concursados. Então, este inciso, ele faz uma previsão, ele nos traz uma previsão constitucional de que, durante o prazo de validade, aqueles aprovados no concurso, eles devem ser convocados com prioridade sobre qualquer outro concursado. Eu trago para conhecimento de vocês uma decisão do STF no recurso extraordinário 352.258, em que é afirmado que o prazo de validade ele só pode ser prorrogado antes do término antes do seu término. Nessa decisão fica estabelecido que existe a impossibilidade de que haja a prorrogação após o término do prazo de validade. Em relação à legislação que trate desse assunto, eu gostaria de inicialmente destacar o Decreto-Lei número 20.910, de 1932, que destaca que prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, todo e qualquer direito de ação contra a fazenda pública federal, estadual ou municipal. Então, a partir daí, a gente tem já um dispositivo legal que trata do prazo prescricional, ou seja, o prazo para que uma parte possa exercer o direito de ação contra a administração pública, seja ela federal, estadual ou municipal. Além desse decreto-lei que prevê esse prazo prescricional de 5 anos, nós temos a Lei 7.144, de 83, que diz que prescreve em 1 ano o direito de ação contra a homologação do resultado final em caso de atos relativos a concursos para provimento de cargos da administração federal direta e das autarquias federais. Então, embora a gente tenha uma previsão genérica do Decreto-Lei 20.910 de 32, prescrevendo um prazo de 5 anos, nós temos a Lei 7.144 de 83, que nos traz um prazo diferenciado, que é um prazo de 1 ano, para questionar concursos públicos no âmbito da administração direta e das autarquias federais. É importante a gente considerar que, nesse caso, a Lei 7.144 ela vai tratar de ações relativas a atos atos relativos ao concurso público, mas até a fase de homologação do resultado, até o resultado final. Então, se, por exemplo, o candidato está questionando uma preterição ou algo que aconteceu depois de homologado o resultado final do concurso, então não se aplica essa Lei 7.144. Agora, se o objeto da ação é algum ato administrativo ou alguma fase do concurso que se consolidou com a homologação do resultado final, então se aplicaria
essa Lei 7.144 e esse prazo prescricional de 1 ano. Nós temos, então, aqui um prazo distinto do prazo geral de 5 anos. Importante a gente ter conhecimento de uma decisão do TST que, em 2008, destacou que a Lei 7.144 não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e que o prazo para a anulação de qualquer ato administrativo, inclusive pela própria administração, seria o prazo de 5 anos da Lei 9.784, de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Apesar desse entendimento do TST, eu já tive experiência com ações em que foi decidido se aplicaria sim a Lei 7.144 e que, a partir dela, que se considerou o prazo prescricional para questionar o resultado final do concurso, o prazo de 1 ano. Eu trago aqui a Lei 9.784, no artigo 54, que prevê esse prazo de 5 anos para a própria administração anular os seus atos administrativos quando eivados de alguma ilegalidade. Então, aqui a gente tem um prazo distinto, não é um prazo da parte, é um prazo da administração pública que ela poderia, dentro desse prazo, por exemplo, anular algum ato relativo ao concurso, ou até de repente uma nomeação que tenha acontecido. Seria um prazo de 5 anos, conforme a Lei 9.784. Importante a gente ter conhecimento também que é o entendimento do STJ. Eu trago aqui uma decisão do STJ no recurso especial 1.244.080, que diz que o prazo prescricional aplicável é o de 5 anos, previsto no artigo 1º do decreto 20.910 de 1932. Nesse acórdão, o ministro Félix Fischer, ele diz que é um entendimento pacífico da Corte que, havendo preterição de candidato em concurso público, o termo inicial do prazo prescricional recai na data em que foram nomeados outros servidores no lugar dos aprovados. Então, vejam bem, a gente tem essa previsão de 5 anos como prazo prescricional, temos entendimentos dos tribunais superiores, como nesse caso do Superior Tribunal de Justiça, que o prazo aplicável é esse prazo de 5 anos, conforme o decreto 20.910/32, mas aqui nesse acórdão a gente tem uma situação específica, qual seja a de um caso de preterição. Então, ocorrendo a preterição de um candidato, que seria a desobediência à ordem classificatória, por exemplo, ou então, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, em casos em que há contratação temporária, em desrespeito à convocação de candidatos em obediência ao princípio do concurso público, tendo havido contratações sem concurso público, que também seria um caso de preterição. Então, nessas hipóteses, o prazo prescricional, o prazo para o candidato entrar com a ação questionando aquela ilegalidade do poder público, começaria a contar da preterição. Então, por exemplo, no caso de uma desobediência à ordem classificatória, a partir de quando houve a desobediência, a partir de quando houve, ou quando ocorreu aquele ato que justificou a ação. No caso de preterição, a partir das contratações precárias, por exemplo, também seria esse o marco inicial, a partir de quando você começaria a ter o decurso do prazo para que possa haver uma ação judicial num prazo cabível, certo? É importante também a gente trazer o entendimento do STF sobre o tema, que diz que é de 5 anos o prazo para ajuizar qualquer ação em caso de concurso público a partir do encerramento da validade do certame. É muito comum as pessoas terem a dúvida se elas devem entrar com a ação antes de encerrar o prazo de validade, ou se elas podem aguardar o término do prazo de validade para só a partir daí acionar o Poder Judiciário. Então a gente tem atualmente o entendimento do STF. Eu trago aqui o acórdão de número 694.807, relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que ele destaca que a jurisprudência dominante do STF é no sentido de que deve-se aguardar o transcurso do prazo de validade para só a partir daí começar a correr o prazo prescricional.
E a lógica desse entendimento está em que, durante o prazo de validade, especialmente para os candidatos que não ficam dentro das vagas, o que ele tem é uma expectativa de nomeação. Então, o candidato ele aguarda até o término do prazo de validade para que ocorra a sua nomeação. E só a partir realmente do encerramento do prazo de validade é que o candidato pode, a partir da ausência de sua nomeação, ele ter aquele interesse legítimo em provocar a justiça para que seja reconhecido o seu direito. Nesse acórdão do STF, é destacado que, até o momento da expiração do concurso, o concursado ele possui mera expectativa à sua nomeação. Então, aqui a gente tem uma decisão que ela está tratando mais especificamente da situação daqueles que estão no cadastro reserva, né? E que nessa situação específica, cabe à administração analisar a conveniência e a oportunidade de sua nomeação. E a decisão continua destacando que, caso o autor ajuizasse a presente demanda dentro do prazo de validade, seria julgado improcedente, sob a alegação de tratar-se ato discricionário da administração. Então, se o direito do candidato ele vai se consolidar com o término do prazo de validade sem que tenha havido a sua nomeação, então é óbvio que ele deve aguardar esse término do prazo de validade para só aí, então, ele possuir um direito legítimo a pleitear esse direito judicialmente. Contudo, eu gostaria de trazer para vocês o risco de uma virada jurisprudencial. Por que eu digo isso? Porque, recentemente, o STF, no tema 683, no recurso extraordinário 766.304, de relatoria do ministro Marco Aurélio, começou a mudar esse entendimento. Nós temos nesse tema 683 exatamente a discussão do reconhecimento do direito à nomeação de candidato que foi preterido, tendo sido ajuizada a ação após o prazo de validade do concurso. Esse recurso extraordinário ele ainda não foi definitivamente julgado. Nós só tivemos até agora a decisão dos ministros Marco Aurélio, Luiz Fux e Alexandre de Moraes, porque o ministro Edson Fachin pediu vistas. Mas é importante a gente considerar que a tese defendida pelo relator e até agora acompanhada pelos ministros que já votaram, foi no sentido de que a nomeação, considerado concurso público, deve ser buscada judicialmente dentro do prazo de validade nele previsto. Então, nós temos a partir desse entendimento recente e totalmente inovador no âmbito do STF, que o candidato ele terá que ter buscado a sua nomeação ainda dentro do prazo de validade. É um risco. Há muitas ações que existem hoje e há muitas ações que ainda estão por vir, já que, tanto em razão de seu entendimento atual, como do entendimento comum das pessoas de aguardarem realmente o prazo de validade e se encerrar para só aí procurar exercer o seu direito de ação, nós temos nós estamos aqui diante de um entendimento que se encaminha para mudar radicalmente essa atual posição do Supremo. Então, diante disso, é importante que haja um cuidado maior. Eu entendo até que, às vésperas de se encerrar o prazo de validade, diante dessa possibilidade de mudança de entendimento, o candidato ele já deve tomar medidas no sentido de provocar a própria administração em relação ao seu direito de ser nomeado. E, diante da negativa da administração, seria o caso até de provocar judicialmente esse direito, essa tutela jurisdicional, já que nós corremos o risco de mudança de entendimento. Então, nós temos essa possibilidade de mudança do atual entendimento jurisprudencial sobre esse caso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Trouxe aqui os principais aspectos dos prazos de validade dos concursos e dos prazos prescricionais para o exercício do direito de ação relativo a concursos públicos. Obrigado a todos por ter prestigiado esse vídeo e até a nossa próxima oportunidade.